Algumas vezes na nossa vida nós somos chamados a mudanças e a gente nem sempre gosta de mudanças. Às vezes é a necessidade de um outro lugar para morar, de um outro emprego, quem sabe mudanças ou rompimentos em relacionamentos, uma outra situação de vida que se faça necessária ou até mesmo que se apresente como uma oportunidade de viver melhor. Quando nós vemos mudanças nas outras pessoas e quando vemos que elas não estão tão animadas, a gente tenta animá-las dizendo que é preciso seguir em frente, né? A gente costuma incentivar as pessoas a acolherem mudanças na sua vida. Mas quando a mudança é com a gente, às vezes é mais difícil, né? Porque, por um lado, às vezes a gente pode estar muito preso ao passado, ou acomodados, porque as coisas estão mais tranquilas, apesar de não estarem boas, a gente meio que se acostumou com tudo que já vive, ou às vezes até nos sentindo culpados por coisas que nos prendem ainda e que nos impedem de mudar e de seguir em frente. Algumas vezes o chamado para algo novo também dá medo, porque sempre envolve uma boa dose de incertezas. Outras vezes, a gente, no meio de muitas mudanças que ocorrem na vida, pode também estar cansado e até se perguntando: será que isso tudo faz sentido? Qual é o sentido diante de tantas mudanças que já ocorreram na minha trajetória? O que será que Deus está fazendo de tudo isso? Talvez alguns de nós hoje estejam aqui ansiosos por mudanças. Talvez outros estejam cansados de tentar mudar, de tentar melhorar e ainda assim continuar a falhar e a cair. Alguns de nós sabem com bastante clareza aquilo que precisam vencer, aquilo que precisam deixar para trás, mas ainda assim, apesar dessa clareza, não conseguem. Alguém talvez esteja pensando no meio de tudo isso: qual é o propósito de eu ainda continuar tentando? Será que ainda é possível começar de novo? A Quaresma nos incentiva à reflexão e arrependimento e por isso sempre nos coloca essa pergunta: o que é preciso mudar na minha vida? O que Deus ainda pode mudar na minha vida? E o central é a gente pensar, como as leituras de hoje nos ajudam a pensar, que a mudança que nós precisamos não começa em nós, ou não começa por nossa força, não começa a partir de nossas capacidades, mas a mudança começa em Cristo e com o que Ele fez por nós. E isso ajuda a reorientar a nossa jornada, o nosso olhar e até ajuda a estabelecer mais confiança na possibilidade de mudança. Porque se olharmos simplesmente para as nossas forças, para o que nós somos capazes de ver no horizonte, pode ser que desanimemos, mas se confiamos em alguém que já venceu tudo e é forte muito mais do que nós podemos ser, aí a coisa muda de figura. Se a gente olha as leituras de hoje, elas falam dessas mudanças. Primeiro, lá em Gênesis, no capítulo 12, Abraão é chamado a se mudar, a mudar de país, a deixar os seus pais, a deixar uma situação bem cômoda, porque parece que ele já tinha muitas riquezas, né? Ele leva o que pode consigo mesmo, a deixar os deuses e a sua cultura para servir a um único Deus que de repente fala com ele. E Abraão vai, e vai sem um mapa, vai sem saber onde Deus ia estabelecê-lo, apenas vai de lugar em lugar onde Deus vai o levando, ele vai construindo altares, vai louvando a Deus e vai esperando novas orientações da parte de Deus até que ele pudesse se fixar onde Deus havia escolhido. Ele vai com uma promessa de que ele seria abençoado, protegido e de que através dele e dos seus descendentes seriam abençoadas todas as famílias da terra. Hoje nós sabemos todas as famílias do mundo inteiro. Olhar para Abraão dessa forma nos ajuda a pensar na nossa dificuldade de abandonar aquilo que é velho, de abraçar o que é novo e que talvez Deus esteja colocando na nossa vida como oportunidade de servir aos seus propósitos. Através de mudanças que às vezes são incômodas para nós, pode ser que Deus esteja agindo para um bem lá à nossa frente. Pode ser que Deus esteja nos ajudando a sair de padrões que a gente está muito acostumados, mas que são destrutivos para nós.
Pode ser que Deus esteja nos ensinando a romper com pecados que tornaram-se muito familiares para nós. Pode ser que Deus esteja dando oportunidade, até através de mudanças que são difíceis, de finalmente a gente deixar certas seguranças que eram falsas e nos lançar a segurança que há nele, na sua direção em nossa vida. O chamado de Deus vem também para nós como uma promessa de que Ele vai abençoar outros. Não diz respeito só a nós. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as mudanças na nossa vida porque a gente fica pensando por quê, mas pensando em nós. O que Deus está fazendo em nós e para nós no meio dessas mudanças. Mas às vezes a mudança que Deus está efetuando na nossa vida não é por causa de nós somente, mas é para beneficiar muitos outros. Pessoas que já vivem conosco e são afetadas de forma que a gente nem imagina, pessoas que a gente ainda vai conhecer no caminho para onde Deus vai nos levar, e quem sabe outras gerações. Sim, a partir do que Deus está fazendo na sua vida, por mais que seja difícil, Ele pode estar promovendo bênçãos para os seus netos, bisnetos, trinetos, para gente que você nem vai conhecer. E para os netos, bisnetos e trinetos de outras pessoas também, quem sabe. Deus está agindo de forma que a gente não entende, porque só Ele tem o quadro inteiro. Só Ele vê como cada uma das pequenas vidas de nós se cruzam, se entrecruzam e como o que acontece com a gente influencia a vida dos outros também. E Ele é que está conduzindo tudo. Ele conduziu a partir de Abraão e de vários outros segundo o seu propósito. E na vida de Abraão, várias pessoas passaram. Alguns encontraram com Ele num momento só. Outros foram marcados por Ele para a vida inteira, mas não puderam continuar com Ele. Tiveram que se afastar ao longo do tempo. Ló, Agar e tantos outros. Mas foram tocados por Deus pela mesma promessa, de que Ele, no tempo certo, salvaria a todos. Isso é viver com propósito. Não significa que a gente vai entender todas as coisas que acontecem com a gente, mas a gente vai crer firmemente que elas não acontecem ao acaso, que Deus está dirigindo a nossa vida, inclusive quando nós nos sentimos inseguros, quando parece que o chão nos foi tirado, quando nós somos lançados para desafios que a gente acha que não somos capazes de cumprir ou capazes de dar conta. E de fato nós não somos capazes de dar conta de tudo. Nós precisamos do amor de Deus que cobre todas as nossas falhas, nossos pecados, nossas dificuldades. E aí quando a gente olha para a leitura de Romanos que nós fizemos hoje, nós vemos esse amor de Deus numa face muito bonita e consoladora. Deus está dizendo, não depende de vocês, não depende do trabalho e do esforço de vocês, mas depende da fé que vocês têm em mim. O apóstolo Paulo diz, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Não está no que você faz, mas está na fé que você deposita em Deus. E esse Deus que ultrapassa o que você espera, porque Ele é capaz de tratar o culpado como inocente. Quem é esse culpado? Eu mesmo, você também. Ele nos trata como inocentes porque Cristo pagou o preço lá na cruz. Não são outros culpados por aí aos quais a gente possa apontar, mas nós mesmos, culpados de todo o pecado. Mas que podemos descansar na imensidão do amor de Deus, porque Cristo já fez tudo o necessário. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós caímos, quando nós achamos que não somos mais capazes de recomeçar, a chave não está em a gente se esforçar mais, prometer mais, dizer que vai fazer algo para compensar, não. A chave está somente em admitir e nos entregar. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. E a gente confessa a Deus os nossos pecados e confia no seu amor. Às vezes a gente vai de fato dizer, Senhor, eu já falhei demais. Senhor, eu devia ter avançado mais. Senhor, eu não estou conseguindo mudar. Mas a gente não pode deixar de confiar que Ele nos ouve, que Ele está fazendo o necessário, inclusive através dos nossos tombos e recomeços, porque a cada vez Ele nos faz recomeçar mais certos ainda do seu imenso amor por nós. Ele está agindo para além do que a gente possa compreender, assim como agiu na vida de Abraão, assim como agiu na vida de Paulo, assim como agiu até na vida do pobre Nicodemos, tão sábio, tão instruído, mas tão pequeno diante de Jesus.
Jesus diz a Nicodemos, é preciso nascer de novo. E o Nicodemos responde como uma criança, né? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Que história é essa de nascer de novo? Seus olhos estavam fechados para algo simples que Jesus estava querendo dizer, que era preciso abandonar o que é velho e de fato confiar em Deus completamente. Nascer de novo da água e do Espírito, como criança no santo batismo. Nascer de novo para o amor de Deus, deixar para trás aquilo que está pesando no nosso coração e deixar para trás o desejo de a gente controlar o nosso próprio rumo, mas confiar que Deus está controlando todas as coisas. O vento sopra onde Ele quer. O novo nascimento não é uma produção nossa, mas é obra do Espírito Santo, esse sopro divino que hoje, graças ao bom Deus, atua também no nosso coração quando ouvimos a Sua palavra. E isso é libertador para nós. A gente não consegue entender esse novo nascimento, mas ele já existe em nós. Eu já tentei mudar, eu volto sempre ao mesmo ponto, eu não consigo abandonar tudo que me prende, mas Deus não desiste de mim. E Ele continua a me chamar, e continua a soprar nos meus ouvidos palavras que falam do seu amor. A nova vida não nasce do que eu seja capaz de fazer, mas do seu amor que é capaz de me aguentar, me suportar e me acolher até o fim. A vida cristã não é uma busca por perfeccionismo, mas é uma nova origem voltada para o que Deus fez por nós, acolhendo inclusive as falhas uns dos outros e dizendo uns aos outros, não desista, Cristo está contigo, você pode tentar de novo. E a vida inteira vai ser isso, vai ser tentativa, erro, volta, tentativa, erro de novo e volta, mas sempre confiando no amor de nosso Deus. A velha natureza que ainda tenta se sobressair, ela é alvo o tempo todo de uma nova natureza criada em nós pela palavra de Deus e pelo batismo, que agora luta. Essa luta interna continua até o fim dos nossos dias aqui, só vai cessar quando Cristo vier de novo para nos estabelecer no novo céu e na nova terra, com um novo corpo glorioso, um novo espírito completamente restaurado. Enquanto estamos aqui, nós precisamos manter o foco no amor de Deus. Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem. Ele não dorme nem cochila. Ele guardará a minha alma. Ele guardará quando eu for e quando eu voltar, hoje e para sempre. É nisso que a gente precisa confiar acima de tudo. Isso não quer dizer que vamos nos acomodar ao pecado. Pelo contrário, nós vamos continuar buscando e pedindo a Deus que a gente possa seguir em frente. E significa, inclusive, que vamos estar mais abertos e confiantes quando vierem oportunidades de mudança, de abandonar o que é velho, de abraçar o que é novo, quem sabe de ser instrumento de Deus em uma outra realidade, em uma outra situação, ou mesmo onde a gente já está, mas com uma outra mentalidade e um outro coração. Esse é o Deus que age para que sempre haja recomeços na nossa vida. É um Deus que nos chama, um Deus que nos torna justos, justifica por causa do que Cristo fez por nós, que nos declara inocentes mesmo sendo culpados, um Deus que gera nova vida, um Deus que guarda o nosso caminhar, mesmo quando nós não conseguimos entender. À nossa falta de sentido ou de compreensão, Deus responde com promessas de amor e de nova vida. A promessa depende de Deus, diz o apóstolo Paulo, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. O convite desse Deus que ressuscita os mortos e que faz com que exista o que não existia é que a gente confie. Confie que a graça dele é maior do que as nossas culpas. Confie que o Espírito Santo é maior do que a nossa velha natureza. Confie que, apesar do que é desconhecido às vezes nos assustar, pode ser uma oportunidade de Deus nos reajustar no caminho ou de fazer outras coisas através de nós para o bem das outras pessoas. Abraão foi levado de um lado para o outro sem saber muito bem onde ia parar, mas no tempo certo Deus lhe deu descanso. Paulo foi levado de um lado para o outro, sofrendo perseguições sem saber onde ia terminar, mas no tempo certo Deus lhe deu a alegria de dizer que tinha completado a corrida, que tinha guardado a fé. Nós continuamos a caminhar, sem saber ainda tudo o que vai nos acontecer, mas confiamos que em todas as coisas, sejam difíceis ou sejam alegres,
Deus continua a nos conduzir com seu amor. E que sempre, sempre vai haver nova chance de recomeçar. Que Ele nos abençoe para confiar sempre nisso. Amém.